as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém? Número 88. Achei um grande amigo. Vamos cantar com alegria. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E
Salvador. Amém? Vamos nos colocar em pé, cantar o hino de número 3. Este é um momento da oração intercessória, um momento especial. Iremos orar intercessoriamente por cada pessoa aqui presente. E é verdade que eu não sei o que está passando na mente de cada um, as necessidades de cada um, mas Deus sabe. Portanto, peço aos irmãos que nesse momento eleve o seu pensamento a Deus juntamente, para que Ele possa vos abençoar e possa vos ajudar segundo as suas necessidades. Nós iremos orar também pela família do Moraes 7, o Moraes 7, a esposa Vandinha, a filha Jasmin. Não sei se eles estão aí. Ah, estão ali, estão vindo já. Nós iremos então orar por essa família e pedimos à igreja que continue orando durante o decorrer de toda a semana por essa família. Iremos orar também pelos pedidos que estão escritos aqui nesta caixinha, nesta urna. E nós vamos agora pedir aos irmãos que ouçam essa música. Após a música, aqueles que puderem se ajoelhem diante do nosso Deus. Na oração
Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Ajoelhemos. Querido Pai que está nos céus, diante do Senhor estamos como igreja ajoelhados, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. O Senhor é o supremo Criador de todas as coisas. É o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor em Jesus Cristo. Querido Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos do sábado, este santo dia de repouso, pela alegria que o Senhor concede a todos nós de podermos estar em Tua casa, diante do Senhor. Te agradecemos, querido Pai, porque neste ano o Senhor nos abençoou e nos guardou. Podemos dizer, como Josué disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Querido Pai, neste momento nós queremos orar ao Senhor em favor dessa família que está conosco aqui, o irmão Moraes Sete, a sua esposa Vandinha e a Jasmine. Pedir ao Senhor que derrame sobre eles as Tuas bênçãos. O Senhor conhece as suas necessidades. Pedimos especialmente pela vida espiritual deles, para que no dia a dia eles possam se preparar para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Bondoso Pai, abençoa também os pedidos que estão aqui nesta urna, os pedidos que foram escritos aqui em papeizinhos. O Senhor conhece cada um. Portanto, bondoso Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor atenda às necessidades de cada filho Teu, segundo as suas necessidades, segundo a Tua vontade. Bondoso Pai, abençoa todos os presentes. O Senhor conhece a vida de cada um, sabe das necessidades de cada um. Abençoa cada filho Teu aqui presente. Abençoa também, bondoso Pai, a pregação que vamos ouvir da Tua palavra, o mensageiro, que ele seja usado pelo Espírito Santo. Bom Pai, te pedimos perdão pelos pecados que cometemos contra Ti. Te pedimos que o Senhor nos abençoe hoje e para sempre. Te pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Grande é o nosso
nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém. Provai e vede. História de hoje: o cego que vê. Aparece a palavra ser. E essa palavra é uma preposição de condição. Ou seja, impõe uma condição para nós. E essa condição é que vamos ver aqui nessa manhã. 1 João, capítulo 1. Vamos ler aqui na Bíblia, a partir do verso 6. E a primeira condição aqui nos é apresentada então. E diz assim, ó, no verso 6. Se dissermos que mantemos... Mamãe, por que aquele homem é tão de pertinho? Filha, chegando em casa, a mamãe te explica, tá bom? Sabe falar no seu coração, eu não sei o que você vive na sua vida, mas eu sei que você tem um sumo sacerdote disposto a lhe receber, disposto a estar com braços abertos para receber e lhe perdoar. Mas, querido irmão, eu faço apelo para você nessa manhã. Agora eu vou contar para vocês a história do Rafael. Quando ele era ainda bem pequeno, os seus pais perceberam que ele tinha muita dificuldade em enxergar as coisas. Seu Florisvaldo, Dona Lídia, fizemos uma bateria de exames no pequeno Rafael. E o resultado do exame não é bom. Nos mostrou uma pequena lesão macular em ambos os olhos e chegamos à conclusão que o pequeno Rafael é praticamente cego. O tempo passou e Rafael teve muitas dificuldades para aprender a ler e escrever. Mas havia uma coisa que ele gostava muito de fazer: assistir na TV um programa chamado A Turma do Lambe Lambe. Ele se encantava com o artista desenhando e pintando ao vivo no programa. Aqui já dá para adivinhar. Aqui, olha, aqui já está aparecendo. Ah, mas eu não sei, será que é bombeiro? Não, bombeiro não, bombeiro. Não, quem falou bombeiro ainda não acertou não. Mas... Rafael passou então a desenhar todos os dias nas horas vagas. Em seguida, se matriculou num curso de pintura e passou a pintar lindas telas, chegando a fazer uma exposição dos seus trabalhos. Estava nascendo ali um grande artista. Quando Rafael chegou aos 18 anos, percebeu que sua deficiência visual era um grande impedimento para ele conseguir emprego. Mas Deus tinha um plano para a sua vida. Um dia, um amigo de seu pai, que era adventista do 7º dia, fez uma visita em sua casa para dar um estudo bíblico para a família. E não demorou muito tempo e toda a família de Rafael foi batizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, além de pintar, passou a se dedicar à leitura da Bíblia diariamente e se tornou um pregador da palavra de Deus ainda jovem. A vida do Rafael era muito abençoada por Deus. E um dia, quando ele estava fazendo pesquisas no computador, conheceu uma jovem adventista e se apaixonaram um pelo outro. Namoraram e se casaram numa linda festa. Rafael foi contratado por um grande banco para trabalhar no serviço de atendimento a clientes e nas horas vagas continua em seu ateliê pintando lindos quadros. Seu principal tema na pintura é a volta de Jesus.
Rafael se tornou um evangelista e um grande pregador missionário. Ele é um exemplo de coragem e superação. Ele prega em muitas igrejas. Sua maior alegria é ver que pessoas se emocionam com seu testemunho e muitas delas se batizam. E para finalizar essa história, tem uma surpresa para vocês. Ó, estão vendo? Devem ser eles. Oi, sejam bem-vindos. Oi, por favor. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Ei, meu. Ei, Rafael. Tudo Bom bem? te ver, por favor, seja bem-vindo. Olha, nós queremos agradecer esse almoço maravilhoso que vocês aqui deram pra gente, viu? São momentos assim que unem o povo de Deus. Provai e vede. Tudo que eu tenho vem de Deus, a minha vida vem de Deus, os meus recursos, os meus talentos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer,
Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma historinha para vocês que fala sobre perdão. Alguém que já foi machucado, alguém deu um chute na canela e doeu bastante. Aí vocês perdoaram aquele amiguinho que fez isso ou não? Perdoou, né? E alguém já pegou o lanchinho de vocês e comeu e vocês ficaram tristes? Não. E se isso acontecer, vocês vão perdoar? Isso, né? Nós temos que perdoar quem faz mal para nós, né? Hoje eu vou contar a historinha de José. José era um menino muito bom e obediente. José obedecia o pai dele. Tudo que o pai falava para ele, ele obedecia. Só que José tinha uns irmãos que não eram muito obedientes ao papai deles. Sabe o que os irmãos de José eram? Eles ficavam com ciúme de José. Porque José obedecia o pai e eles eram meio assim... Sabe aquelas que não obedeciam o pai e a mãe, né? Eram os irmãos de José. E um dia, o pai de José falou assim, olha, seus irmãos vão cuidar das ovelhas e você vai lá. Ele foi lá ver, né? Só que os irmãos fizeram uma coisa muito triste com ele. Sabe o que os irmãos fizeram com ele? Tinha um buraco fundo, bem fundo. Pegou José e jogou lá dentro do buraco. José ficou lá sozinho, triste, ainda chorando. Ainda pedia para os irmãos, não faz isso, me tira daqui, me tira daqui. Eles nem deram bola. E vinha um monte de mercadores. Aí eles pensaram assim, já sei, vamos vender José para os mercadores. Eles tirou José de lá e vendeu José para os mercadores. E José chorava, não me deixa eu ir, por favor. Ele pegou, levou eles. Só que aconteceu uma coisa, naquela época aconteceu assim, uma seca, não tinha comida, não tinha nada. Só que Deus cuidou de José. E também o anjo estava com José. Aconteceu que José foi rei de lá de Faraó. Aí, sabe o que José teve que fazer? Teve que mandar eles fazer um estoque de bastante alimentos. Que ia faltar alimento por muitos anos, 7 anos. Quando eles fizeram o estoque, adivinha quem foi que José viu? José olhou, ficou assustado. Meus irmãos. Ele entrou para dentro e ficou quietinho lá. Aí os irmãos dele foram lá, levou bastante saquinho de dinheiro, de moedinhas, né, para comprar mantimento, para comprar trigo, arroz, comprar, aveia, o arroz, feijão, né, porque eles não tinham o que comer em casa. Eles levaram o saquinho. Aí José pediu para que colocasse tudo dentro dos cestinhos deles para eles levar. Só que José tinha que receber eles. E José armou uma mesona bem bonita e sentou eles lá. E eles ficaram assim, que estranho, o que está acontecendo? Aí quando José viu os irmãos todos juntos, José começou assim, a ficar emocionado. Aí disse para eles, sabe quem eu sou? Eu sou irmão de vocês. Só que eu vou perdoar vocês por tudo que vocês me fizeram. Os irmãos deles ficaram assustados, assim, olhando. Nossa, será que ele vai querer me vingar? Aí José pegou, abraçou eles. E eles foram lá na cidade, buscou o pai deles, que o pai dele pensou que José tinha morrido, mas José não tinha morrido. E trouxe o pai dele ficou muito feliz, né? José perdoou. E nós também devemos perdoar aqueles que nos fazem mal, né? Vamos orar agora para agradecer ao nosso querido Jesus? Querida Papai do Céu, muito obrigada pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, por nós perdoar. Peço ao meu Pai do Céu que não nos deixa ter rancor no nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ó, em silêncio, pegar as pastinhas.
É um prazer estar aqui mais uma vez para adorar ao nosso Senhor e que este louvor possa alcançar o coração de cada um de vocês nesse dia. Conselho dos ímpios. Bem-aventurado quem não segue o caminho do mal, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, e seu fruto virá no momento certo da estação. O Senhor com ele está, o Senhor o susterá, e tudo que fizer prosperará. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado quem não segue o caminho do mal, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, e seu fruto virá no momento certo da estação. O Senhor com ele está, o Senhor o susterá, e tudo que fizer prosperará. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, e seu fruto virá no momento certo da estação. O Senhor com ele está, o Senhor o susterá, e tudo que fizer, e tudo que fizer, e tudo que fizer prosperará. Prosperará. Nas férias, muitas vezes, nós entristecemos porque a nossa igreja
normalmente é esvaziada pelos membros. Grande parte dos membros viajam. Mas, em compensação, nós temos também a alegria de sempre recebermos visitas nas férias. E hoje nós vemos aqui muitas pessoas na nossa igreja que estão nos visitando. Sejam vocês todos muito bem-vindos à nossa igreja. Entre nossos irmãos está aqui a nossa querida irmã França, que converteu nessa igreja aqui, no nascimento dessa igreja, né, irmã França? No nascimento dessa igreja, quando era a tenda aqui na 4ª Avenida, né? Ali na Rua da Feira. Ela converteu, se batizou. É uma alegria vê-la hoje aqui. Ela é jornalista, radialista, fundadora da Novo Tempo em Salvador, terapeuta. O seu esposo é um dos fundadores do IAN na Bahia, quando ele foi para a Bahia, né? Na transferência dele para a Bahia, um dos fundadores. Sejam vocês todos, irmãos, todos muito bem-vindos. Entre as nossas visitas, nós temos também o privilégio de estarmos recebendo hoje pastor Eduardo, pastor Eduardo e a sua esposa Simone, né? Pastor Eduardo é evangelista na Associação Sul-Rio-Grandense. E nós temos hoje, irmãos, o privilégio de ouvi-lo. Ele hoje será o portador da mensagem do Senhor para a nossa igreja. Sejam muito bem-vindos, pastor. Pode vir aqui à frente. Nós queremos entregar os momentos seguintes ao Senhor e que Deus o inspire. Deus o inspire na sua mensagem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja tendo um sábado feliz, com a família, com amigos. Essa é uma época diferente, né? Que a gente encontra a família. Nós mesmo estamos tendo o privilégio de estar aqui com uma parte da nossa família, irmão Juarez e a Denísia, e toda a família, né? Que são membros aqui da igreja, são a nossa família. E a gente veio lá do Rio Grande do Sul para um encontro que acontece todos os anos aí da família. E a gente está muito feliz de estar aqui. Para mim é um privilégio muito especial, porque o pastor Vinícius é um amigo já de algum tempo, que eu conheci quando trabalhava no Mato Grosso do Sul. Então, estar na igreja dele é uma alegria, é um privilégio. Certamente vou tirar uma foto para mandar para ele depois. Mas que bom que você está aqui, que bom que você veio à casa de Deus. Você sabe que todo mundo que vem na igreja vem para buscar alguma coisa, né? Você já parou para pensar nisso? O que é que você veio procurar na igreja hoje? Por que é que você veio à igreja hoje? Há várias razões, talvez. Mas quando a gente tem a ideia e a convicção de que estamos na igreja não apenas para buscar alguma coisa, mas para agradar a Deus, essa experiência se torna muito, muito melhor. Esse é o último sábado de 2017. É o último sábado. Você lembra lá do primeiro sábado de 2017? Ou o último de 2016? Você fez alguma promessa? Você fez alguma resolução, algum compromisso, algo que você queria que acontecesse na sua vida no ano de 2017? E aconteceu de fato ou não? Sim? Quantos conseguiram cumprir alguma das suas promessas? Levante a mão aí. Olha, que beleza. Tem aquela que é fatal, né? Que é a do regime. E eu já fiz o meu compromisso. Eu já fiz. Para o verão de 2022, meu projeto é perder alguns quilos, né? Que bom estarmos juntos aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua família também, a sua casa. Mas me permita dizer uma coisa. Às vezes chega o final do ano e a gente tem muita coisa na cabeça. Trabalho, dívidas, o dinheiro que você ganhou e você não sabe como gastar, o dinheiro que você quer ganhar. Deixa isso um pouquinho de lado agora. Valoriza quem está perto de você. A família, os amigos. Agradeça, venha à casa de Deus agradecer. Mas essa é uma época para a gente estar mais perto da nossa família. Eu tinha uma vontade muito grande de estar aqui nessa igreja, porque
É a igreja de uma parte da nossa família e a gente sempre ouvia falar muito bem. E aí eu percebi que pelas fotos a gente vai vendo, né? Que a igreja foi reformada, a fachada, é isso? E está muito bonita, está muito bonita. Parabéns para todos vocês. A reforma, na verdade, continua pelo que eu entendi. Ela agora vem para dentro, é isso, da nave. E às vezes a gente tem a ideia de que a minha ofertinha significou muito pouco, de repente, para uma fachada tão bonita, mas na verdade não. Na verdade não. Talvez se você não tivesse entregue a sua ofertinha, que você julga pequena, talvez Deus não tivesse aberto o mar de bênçãos que abriu para essa igreja nesse ano. E vai ser assim, vai continuar sendo assim. Que Deus abençoe muito essa igreja. Mas uma igreja com uma nova fachada, bonita. E eu lembro de alguém que me contou uma história de uma igreja que estava sendo reformada também. E de repente, quando uma igreja está sendo reformada, a semana inteira a igreja está aberta, né? Tem alguém trabalhando, tem alguém, um arquiteto, um engenheiro, isso, aquilo, enfim. E estava ali um grupo na fachada, na frente da igreja, dessa igreja. E eles estavam falando justamente, olha, ali vai um vidro, ali vai uma viga, tijolo, a tinta tal, textura. Encostou um camarada assim, do lado, e disse o seguinte, olha, vai ficar bonito isso aí, hein? Vai ficar bonito. E aí ele continua dizendo assim, mas não vale a pena construir isso aí, porque isso aqui tudo vai ser derrubado em pouco tempo. O que você diz para um camarada desse? Que eu imagino que a nova fachada aqui da igreja Vila Nova era um sonho da igreja, não era? Era um sonho. Aí chega um doido e diz assim, isso aí não vale a pena vocês gastar tempo com isso aqui não vai ser destruído em pouco tempo isso aí. Pois é, essa história está na minha Bíblia e está na sua Bíblia também. Você tem sua Bíblia aí? Quero convidar você a abri-la junto comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo número 24. Mateus 24. Verso de número 1. O sermão profético de Jesus. E diz o seguinte. Mateus capítulo 24. Verso número 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Os discípulos, eles tiveram uma ideia brilhante. Vamos mostrar para Jesus como é que está ficando a obra do templo. E levaram Jesus para perto, começaram a mostrar, apresentar. Quem sabe ali o pessoal que cuidava das finanças da reforma. Olha, Jesus, fizemos muito com pouco dinheiro. E pensaram, Jesus vai dar um elogio para a gente. Mas ele disse, na verdade, olha, quero dizer para vocês o seguinte. Será que é bom mudar o microfone? Não foi isso que Jesus disse, tá? Mudar? Qualquer um aqui? Ah, tem um lá? Ei, melhorou? Tá joia. Eles estavam ali preocupados em mostrar para Jesus tudo aquilo como estava bonito. Jesus, diferente do que eles imaginavam que dissesse, disse, olha, lamento informar para vocês, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Esse discurso de Jesus incomodou os discípulos, e na sequência diz que no Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles ficaram incomodados com aquilo, porque era um ambiente de festa, a reforma da igreja, do templo, a construção do templo, e aí Jesus chega e joga um balde de água gelada neles. Eles ficaram incomodados com aquilo. Como amigos íntimos de Jesus, chamaram ele no particular e disse, Jesus, tudo bem, o senhor está falando esse discurso para todo mundo, então fala para a gente agora no particular, quando é que isso aí vai acontecer? Quando?
Você já parou para pensar que nós já estamos no ano de 2018 praticamente? No ano 2000, falava-se que o mundo ia terminar. Você lembra disso? No ano 2000. 1999 para o ano 2000. Vai ter o bug do milênio. O mundo vai terminar. Passou o ano 2000, o mundo não terminou. Passou 2012, aquela profecia do calendário maia, tal. O mundo não terminou. Já estamos em 2018. E a gente continua se perguntando. A gente sabe que não falta muito, as profecias estão se cumprindo, mas o que é que falta para Jesus voltar? E essa foi a pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, no particular aqui, fala para a gente, quando é que tudo isso vai acontecer? Ele dá uma resposta bem simples, depois de falar uma série de profecias. No verso 14 diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ele dá uma pista. Olha, o evangelho vai ser pregado e então o final vai acontecer. Tudo bem. Mas há duas principais questões que no último sábado de 2017 talvez seria bem apropriado que nós tentássemos responder. A primeira delas é essa: quando? Porque já estamos pregando há tanto tempo. A igreja organizada começou em 1863. É muito tempo que estamos pregando já. O movimento adventista, 1844 ou antes disso. E Jesus ainda não voltou. Quando ele vai voltar? Não temos data, mas temos essa pista. Mas talvez a pergunta mais importante esteja nas parábolas que Jesus começa a narrar na sequência. Olha só o verso de número 45 do capítulo 24, quando ele fala em parábolas, a partir de agora, mas tem uma segunda pergunta que é mais importante do quando isso vai acontecer. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Numa primeira pergunta, a pergunta é a seguinte, a questão é a seguinte: quando que isso vai acontecer? Quando virá o fim? Quando é que nós veremos Jesus nas nuvens dos céus? Reencontraremos nossos queridos? A morte já não mais existirá? Dor, lágrimas, tudo isso? Quando que isso vai acabar? Essa é uma pergunta importante, mas não temos a resposta que talvez gostaríamos. Mas a segunda pergunta, e aí eu vejo uma importância tão grande de nós falarmos sobre isso no último sábado de 2017, porque talvez você pode começar 2018 já com uma decisão. A pergunta é: quem? Quem vai estar pronto? Será que essa igreja, a igreja de Vila Nova, os amigos que estão aqui visitando, será que nós somos parte desse povo que está se preparando para o dia que Jesus voltar estar prontos? Será que somos nós? Já pensou nisso? Quem são? Quando? Não podemos responder, mas quem são? Quais são as principais características? Você tem as características de alguém que tem se tornado dia a dia herdeiro do reino dos céus? Eu quero dar 3 características rapidamente, e elas estão na Bíblia. E essas características, eu creio, que são as características que Jesus mesmo narra como sendo características de alguém que vai herdar o reino dos céus. Mateus, ele narra trechos da história de Jesus a partir dessa perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus que viria, um reino temporal. Mas Jesus vem, na verdade, para falar de um reino de Deus que não é apenas temporal, algo que virá com o tempo, mas é algo que virá hoje, o reino de Deus na minha vida agora, hoje, nesse momento. E há 3 características, 3, daqueles que serão herdeiros, daqueles que estarão prontos quando Jesus voltar. Será que você tem essa característica? Mateus capítulo 25, nós temos uma parábola. E aqui está a primeira característica. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras.
Ide antes aos que o vendem e comprai-o. 5 virgens, umas são inteligentes, espertas, e outras tolas, nécias. E nós vemos claramente aqui a primeira característica daqueles que herdarão o reino dos céus. E a gente entende pelos símbolos que a Bíblia mesmo traz, não é? O noivo, quem é o noivo na Bíblia? Quem é o noivo? Jesus é o noivo, que virá para um matrimônio com a sua igreja, né? Com a mulher, que é a sua igreja. Agora, essas mulheres, elas representam 2 grupos de pessoas. Aqueles que estão se preparando e aqueles que não estão se preparando. E nesses 2 grupos tem algo muito especial aqui, que tem a ver com a luz, tem a ver com a lâmpada, que era diferente da lâmpada naquele tempo, a lâmpada do nosso tempo, é bem diferente daquela lâmpada. Mas eu pergunto a você, uma lâmpada lá na sua casa, apagada, ilumina alguma coisa? Não ilumina nada? Naquele tempo, para que a lâmpada estivesse acesa, precisava de azeite. E a lâmpada na Bíblia, ela se refere a quê? A própria Bíblia, a própria palavra. E o azeite na Bíblia se refere a quê? Ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que ilumina pessoas ao entendimento da Bíblia. Agora eu pergunto a você, você conhece alguém que tem a lâmpada, mas que não tem o azeite? Você já abriu a Bíblia com alguém que aparentemente conhece da lâmpada, conhece muito da lâmpada, sabe o funcionamento perfeito da lâmpada, mas quando chega na hora de acender, não acende? Porque é impossível estudar a Bíblia, a palavra de Deus, sem a luz, sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. É impossível. E a primeira característica de quem está de fato se preparando para o reino de Deus é essa. É uma igreja que lê a Bíblia. É uma igreja que conhece a palavra de Deus, mas não somente por ler as letras, porque lê a luz do Espírito Santo. Essa igreja, ela tem a presença do Espírito Santo, sim ou não? Eu pergunto a você. Essa igreja aqui, a igreja de Vila Nova, a igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Nova, tem o Espírito Santo aqui, sim ou não? Tem mesmo? Eu oro para que tenha, eu oro para que tenha. Lá na sua casa. A primeira característica é muito clara, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nesse ano nós celebramos os 500 anos da Reforma, né? Um tempo em que a Bíblia era tirada do povo, porque talvez as camadas de liderança religiosa daquele tempo, na tentativa de manter o povo sob o seu jugo, o jugo da ignorância, precisava fazer com que as pessoas não conhecessem a Bíblia, então tinham que tirar a Bíblia do povo. Mas hoje a estratégia de Satanás é diferente. Não tem problema se você tem lá na sua casa uma Bíblia rosa, uma preta, uma amarela, branca, a Bíblia do casamento, a Bíblia do batismo. Não tem problema. Quantas Bíblias tem lá na sua casa? 10, 15, 20 Bíblias. Mas você lê a palavra, você lê a Bíblia. E é interessante porque a parábola diz que aquelas que não tinham azeite, elas pediram emprestado. Só que não se empresta um relacionamento com Deus, não se empresta amizade com Deus. E é justamente isso que aquelas pessoas, aquelas virgens aqui simbolizadas, elas estavam representando. Pessoas que são amigos de Deus, pessoas que se relacionam diariamente com Deus. E isso não tem como emprestar, isso não tem como se transferir para outro. Olha, me empresta aqui, não tem como. Me empresta aqui o teu relacionamento com o Espírito Santo, não tem como, é impossível. A primeira característica de quem está se preparando para o reino de Deus: lê a Bíblia à luz do Espírito Santo. Mas tem uma segunda característica, que está no verso 14, numa outra parábola que Jesus narra. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2 e ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Você conhece a história tão bem quanto eu, ou melhor. É uma parábola que Jesus conta. E ele diz que o Senhor saiu, mas antes de sair confiou seus bens, quem sabe aos seus melhores funcionários. A um deu 5 talentos, a um deu 2 e a um deu 1 talento. O que deu 5 imediatamente saiu, multiplicou. Quando o Senhor voltou, ele devolveu para o seu senhor não somente 5, mas agora quantos? 10 talentos. Multiplicou.
Aquele senhor ficou feliz e disse: olha, agora você vai ter a recompensa que você merece. Aquele que tinha 2, ele multiplicou para 4, entregou para o seu senhor e mais uma vez deixou o seu senhor muito feliz. E o senhor disse: agora você vai receber o que você merece também. E aí teve um que teve uma ideia brilhante: é o meu senhor, eu não posso correr o risco de perder esse talento que ele me deu. Sabe o que eu vou fazer? Vou enterrar, porque ninguém vai encontrar, e quando ele voltar eu vou entregar esse talento intacto. Mas na verdade não foi assim. Quando o senhor voltou, ele, naquela prestação de contas, perguntou: onde está o talento que eu te dei? Senhor, está aqui, está intacto. Eu protegi, eu cuidei, eu enterrei, ninguém sabia onde estava. Mas aquele senhor ficou muito bravo, porque se tivesse colocado aquele valor no banco, teria rendido juros ao menos. E a recompensa para esse camarada não foi tão boa. Há duas maneiras de nós vermos essa parábola. Primeiro falando de dinheiro, mas eu não quero falar de dinheiro aqui. Eu quero entender essa parábola dos talentos como dons, talentos de aptidões que Deus dá a cada um de nós. Alguns sabem cantar, tem outros que são muito bons pregadores. Tem gente aqui dentro dessa igreja que faz uma recepção lá na frente como ninguém faz. Outros são ótimos instrutores bíblicos. Tem pessoas que visitam os enfermos, os encarcerados. Cada um tem uma maneira de desenvolver seu dom. Tem gente que gosta de abrir novas congregações aonde não tem. E essa igreja me parece que é uma igreja que abre novas congregações, né? Se não me falha a memória do que me disseram, já tem o plano de abrir uma nova congregação por aí. Cada um tem um talento, cada um tem um dom, cada um tem uma forma de desenvolver um ministério na igreja e fora dela. Talvez alguns aqui tenham... Você conhece aquela pessoa que sabe tocar, que sabe cantar, que é bom pregador, que faz tudo muito bem? Quem sabe recebeu 5 talentos. Mas talvez você tenha somente um. E a pergunta é: o que é que você tem feito com esse um talento? O que é que você faz? Eu quero lhe mostrar um texto, infelizmente não posso projetar, mas um texto de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, no volume número 6. O que é que ela fala a respeito de pessoas que receberam de Deus dons e talentos, mas não têm utilizado para a causa dele? Olha o que ela diz: quando as igrejas permanecem na inatividade, Satanás os vê como seus empregados. Ele ocupa o campo e engaja os membros em linhas de trabalho que absorvem suas energias, os destrói espiritualmente e os faz cair como pesos mortos na igreja. Eu imagino que em outubro, novembro, a igreja passou pelo processo de nomeações dos cargos de liderança, não é? Para o ano de 2018. E aí, às vezes, acontece alguém ser escolhido para um cargo e dizer assim: não posso, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou cheio de coisa, eu tenho muitos planos para 2018. Olha, 2018 eu tirei de férias, em 2019 eu volto. Você já conheceu alguém assim? Talvez eu estou falando para alguém, né? Ellen White diz que Satanás, ele dá várias e várias atribuições para as pessoas, para que elas entendam que elas não têm tempo para trabalhar para Deus. Que perigo, né? Ele diz que elas vão se metendo nessas tantas atribuições, que elas não têm tempo para fazer o que pertence a Deus, e elas se tornam na igreja como pesos mortos, como pesos mortos. O que é que você vai fazer com o dom que Deus te deu no ano de 2018? Como é que você vai se envolver na obra? Como é que você vai abençoar as pessoas com o talento que Deus deu para você? Essa é a segunda característica das pessoas que são herdeiros do reino de Deus. São pessoas que usam os dons e talentos para abençoar pessoas e para edificar a igreja. E a última característica está ainda em Mateus capítulo 25 e o verso número 31, mais uma parábola de Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer,
Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fosse ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? Verso 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu gosto de ver uma igreja envolvida em programa de Natal, envolvida numa programação de sábado pela manhã, envolvida em várias coisas. E a igreja tem que estar envolvida. Em 2016, eu era pastor no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. E ali nós ficamos por 2 anos. Eu lembro que, numa época como essa, em que a gente começa a preparar a festa de Natal e aquela grande celebração, o coral, infantil, dos adultos, nós estávamos ali, todos os ministérios envolvidos em preparar aquele programa que seria muito bonito. E aí, no sábado à tarde, tinha um grande ensaio, um ensaio geral. E aí chegamos na igreja, a igreja também estava em reforma. Chegamos ali, quando eu cheguei, tinha um mendigo na porta da igreja, assim. Ele já tinha entrado para dentro do portão, ele estava bem perto da porta mesmo. E a gente, eu não sei se talvez eu vou falar só por mim, mas crente não gosta muito de mendigo dentro da igreja. A gente é assim, não é verdade? A gente não gosta. Se chega um mendigo, né, na igreja, rapidamente já vem 1 ou 2 e pega o mendigo e leva para uma sala que a gente nem sabe onde é que é. E leva o mendigo de lá. Porque às vezes o mendigo chega na igreja com um cheiro ruim, de repente bêbado. E aí, se ele está bêbado, é pior, porque ele quer falar, ele quer fazer oração, ele quer dar o ponto de vista dele sobre o sermão, é aquela coisa toda. Você sabe como é que é. Ninguém quer um mendigo na igreja. Eu lembro que eu era o pastor da igreja, a minha tarefa principal era, de alguma maneira, resolver aquele problema. Mas eu passei, sabe quando você passa, pega o celular e... Oi, já vamos. E você sai fora. E outros vários passaram por ali também. E depois eu me dei conta de que nós estávamos envolvidos no Natal. Aí tinha aquele programa que tem no final do ano de Natal, o mutirão de Natal. Tinha uma cantata, tinha tudo isso. E a igreja estava toda envolvida para aquilo. Mas o principal objetivo da igreja, que era abençoar e amar as pessoas, a gente não estava cumprindo. Será que essa também é uma igreja onde nós temos tantas coisas para fazer? Temos tantos programas e bons programas, mas às vezes a gente se esquece um pouquinho daquilo que é primordial, daquilo que é essencial. Posso dizer uma coisa para você? Essa igreja, ela foi plantada aqui nesse bairro só com um objetivo. Abençoar a essa comunidade que está aqui perto dela. Esse é o objetivo. Ah, mas a gente vem no sábado. Sim, a gente vem no sábado, no domingo e na quarta-feira. A gente passa 3, 4 horas na igreja. Uma igreja desse tamanho, com essa linda fachada que está sendo reformada, ela não existe apenas para que um grupo de pessoas passe 4 ou 5 horas da semana aqui dentro. Não. A igreja existe para abençoar as pessoas que estão na volta dela. Foi feita uma pesquisa lá em São Paulo, numa igreja grande, bonita de São Paulo. E a pesquisa foi no bairro próximo à igreja. E a pergunta era a seguinte: você sabe onde fica a igreja adventista do sétimo dia do bairro tal, que era essa igreja? 80% das pessoas que estavam ali. Era uma igreja grande, bonita, imponente, como essa também é. Mas 80% das pessoas que responderam, elas não sabiam aonde ficava a igreja adventista daquele bairro. Não sabiam. Porque a igreja tinha tantos programas, tinha tantas coisas, mas tudo era para dentro. E o principal objetivo da igreja, que é abençoar as pessoas, não estava sendo cumprido. A gente precisa amar mais. E quando eu falo de amar mais, é claro que a gente está falando de dentro para fora, mas também de dentro para dentro. A igreja não pode jamais ser conhecida como um lugar onde as pessoas entram e são julgadas, por exemplo. E se você ver pesquisas por aí,
Lá nos Estados Unidos tem muitas pesquisas, não é? E eles fizeram uma pesquisa que era o seguinte: o que você pensa a respeito dos cristãos? Foi feita essa pergunta. E muita gente respondeu, tinha vários tipos de respostas. Mas a resposta que mais apareceu foi a seguinte: os cristãos são hipócritas. São hipócritas. E eles responderam isso, talvez não porque os cristãos de fato são hipócritas, mas porque talvez as pessoas que não pertencem a uma igreja como essa têm a impressão de que quem está aqui dentro acha que é melhor do que quem está lá fora. Que essa seja apenas uma impressão deles, que não seja aquilo que a gente acha. Porque em nós não há nada mais especial, mais importante para Deus do que aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão se preparando para o reino de Deus são pessoas que leem a Bíblia. Não tem como você fugir disso. Você pode ser um bom ancião na igreja, um bom pregador, um bom cantor, instrumentista, mas se você não tem contato com a Bíblia, com o Espírito Santo, você não é um cristão. Você é qualquer coisa, menos um cristão. Segunda característica: usam os dons que Deus lhe deu para abençoar as pessoas e para edificar a igreja. E a terceira característica: amam as pessoas não apenas em palavras, mas em gestos também. Interessante que eu quero terminar essa reflexão justamente na página seguinte, no capítulo seguinte, quando nós temos duas pessoas e dois grupos aqui representados. No capítulo 26, do verso 6 ao verso 13, é a história de uma mulher. Do verso 14 até o verso 16, a história de um homem. E a história da mulher, diz o verso 6, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos, disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Essa é a história da mulher que ungiu Jesus com um perfume caríssimo. Mas logo embaixo, no verso 14, tem a história de um homem que andou tão perto de Jesus. Então um dos 12, chamado Judas, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Nessa vida, e inclusive dentro da nossa igreja, só tem duas possibilidades, dois grupos de pessoas talvez. E é por isso que lá no início eu perguntei: por que é que você vê a igreja hoje? O primeiro grupo de pessoas é como Judas, que não tem nada por dentro, é oco, é uma pessoa apodrecida por dentro. E quando vem à igreja, talvez, ele vem porque ele quer alguma coisa, porque ele quer ganhar alguma coisa. Eu oro para que não tenha ninguém aqui nessa circunstância nessa manhã. É como Judas, não tem nada, e o nada que tem, ainda quer tirar de Jesus. Mas tem um outro tipo de pessoa. É aquela que também não tem nada, ou tem muito pouco a oferecer, mas tudo o que ela tem, tudo, ela oferece para Jesus, porque ela entende que, mesmo que ela não tenha nada, ter Jesus na sua vida é ter tudo. Quem é você? É Judas ou a mulher que ungiu Jesus? Eu espero que você tenha um 2018 ainda melhor do que foi 2017. Por que não sonhar que Jesus volte no ano 2018? Já parou para pensar nisso? Por que não sonhar? Algumas pessoas têm vivido como se Jesus fosse voltar apenas a partir de 2030, 2040. E têm feito planos para isso. Mas a gente não pode planejar dessa maneira. Uma igreja bonita, grande, com pessoas inteligentes como as que eu estou vendo aqui, precisa viver diferente. Precisa ser uma igreja diferente. Eu quero desafiar você, para que em 2018 você sonhe em ver Jesus voltar. Para que em 2018 você esteja disposto a, mesmo que não tenha nada financeiramente, mas ter tudo, porque ter Jesus na sua vida, isso é ter tudo. Você não precisa de mais nada. O coral vai cantar, ou melhor, o quarteto vai cantar uma música agora. Eu quero chamá-los aqui à frente. E a música que eles vão cantar diz apenas uma coisa: você tem sonhos? Que bom, porque Deus vai estar contigo em 2018. Você tem desafios? Você tem lutas? Que bom, porque você não vai estar sozinho. Deus vai estar contigo em todos os momentos, de hoje, de amanhã, até o fim.
até o dia que Ele vai voltar e o reino de Deus será realidade na nossa vida. Que Deus abençoe você. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluem em seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois Ele me é leal. Não ando só em meio à tempestade, os ventos da aflição a me açoitar. Seguro sei que estou, pois vais comigo, e os braços teus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois Ele me é leal. Gostaria de orar por vocês nesse momento, mas não sem antes fazer uma pergunta bem simples. Será que em um desses 3 pontos que nós vimos aqui nessa manhã você não precisa melhorar um pouquinho? Será? Eu vou dizer para você, eu preciso melhorar nos 3. Nos 3. Mas será que não tem alguém aqui que tem lá na sua casa uma Bíblia envelhecida? E ela não está envelhecida apenas pelo tempo, mas está envelhecida porque não é usada. Será que você não tem que buscar mais a luz e o conhecimento da palavra? Talvez não seja esse o seu problema. Talvez a sua grande dificuldade é colocar na prática tudo isso. E é usar os dons e os talentos que Deus te deu para abençoar as pessoas e para edificar a igreja. E eu fico tão triste quando vejo nas igrejas por aí, por onde passo, pessoas com talentos incríveis, mas que não querem se comprometer. Mas talvez a sua dificuldade seja outra. Você é estudioso da palavra. Você é alguém que usa os seus talentos para abençoar as pessoas. Mas você não tem conseguido viver como se essa igreja fosse de fato uma comunidade de amor, onde as pessoas que entram aqui precisam ser cuidadas, protegidas e amadas. Ou talvez, pior do que isso, você é um grande líder dessa igreja e você ama as pessoas aqui dentro. Quem entra aqui dentro sempre recebe um abraço carinhoso seu, mas lá na sua casa você não mostra todo o amor que você mostra aqui na igreja. Será que você tem que amar mais? Eu acho que a letra dessa música que nós acabamos de ouvir é a melhor convicção que nós poderíamos sair daqui nessa manhã, porque esses requisitos são difíceis de serem cumpridos, são desafiadores, porque eles se confrontam com a nossa natureza, que é humana demais, dizemos assim. Mas ele diz assim: você não vai andar sozinho, eu vou estar com você todos os dias, até o final de 2017, até o final de 2018, até o final da sua jornada, se for necessário, até que ele venha. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode ficar em pé? Vamos orar juntos?
Querido Deus e Pai, eu oro a Ti nesse momento para que o Senhor abençoe esta igreja. Essa igreja tem sido mãe de outras igrejas. Pessoas têm sido convertidas ao Evangelho aqui nessa igreja, têm desenvolvido dons e talentos e muitas vezes saem daqui para outras igrejas, para abençoar a outras igrejas também. Essa igreja é formadora de líderes. Essa é uma igreja importante aqui na cidade de Goiânia. Mas ela não pode ser uma igreja importante apenas pelos eventos, pela imponência e beleza da sua fachada, porque é uma igreja que está ficando cada vez mais bonita, porque é uma igreja que tem um número grande de membros. Não. Essa igreja tem que ser conhecida como um local onde as pessoas encontram a palavra da verdade sendo pregada. Essa igreja tem que ser conhecida como um lugar onde todo mundo tem a oportunidade de desenvolver e desempenhar os seus dons e talentos na obra de Deus. Essa igreja tem que ser conhecida como um lugar de amor, como a casa de Deus de verdade. E na casa de Deus não tem lugar para inveja, para vaidade, para orgulho, para pensamentos ruins, para fofocas, para coisas ditas na hora errada, porque a casa de Deus é um lugar de amor. Nos ajuda a amar mais. Quem sabe 2017 tenha sido um lindo ano para essa igreja, mas obrigado pela promessa de que o Senhor sempre quer nos dar mais. Que 2018 seja o grande ano da história dessa igreja. Mais do que falar apenas dessa igreja local, que 2018 seja o ano em que nós veremos Cristo voltar nas nuvens dos céus. Nos dá a tua bênção. Que o Senhor abençoe grandemente essa igreja, cada família aqui representada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça